Olá, hoje nós vamos falar de uns temas mais importantes para os vestibulares de todo o país, para o Enem, enfim, que nós precisamos dominar bem para nos sairmos bem em qualquer avaliação que nós fizermos na vida da gente. População brasileira. A população brasileira que se formou de maneira diversa no processo histórico e que, enfim, promoveu uma das maiores alegrias, um dos maiores fenômenos raciais e culturais do mundo, que é essa diversidade, essa beleza étnica que serve como atrativo hoje em todas as áreas do campo da arte, do campo do literário e também, obviamente, no campo até turístico e econômico. O crescimento da população brasileira, de fato, ele se torna bastante evidente após a Segunda Guerra Mundial. Com a chegada das multinacionais e da indústria no Brasil, ela promoveu um desenvolvimento nunca visto, atravessou esse país de estradas e fez com que um movimento que existia de maneira tímida no passado, ele crescesse de maneira muito intensa a partir de 1940 no Brasil, que é o processo de êxodo rural. Esse movimento êxodo rural, essa migração, uma das mais importantes da história da humanidade, mais importante demais para a nossa história, é o movimento da saída do homem do campo para a cidade. Esse movimento ele tem algumas razões, algumas consequências fundamentais. A primeira consequência é a busca por melhores condições de vida, o desespero do lugar de origem, a falta de qualidade de vida, a fome, a concessão de terra, enfim, faz com que esse sujeito acabe migrando em busca de um sonho, em busca do fascínio da cidade, em busca do lugar que tem movimento, em busca do emprego, em busca de uma vida com movimento, em busca, enfim, de melhorar a sua qualidade de vida. E isso aconteceu durante praticamente as últimas 6 décadas, mas de maneira mais intensa entre os anos 50 e 70. A década de 70 foi uma década muito importante, foi um marco da mudança. O Brasil se tornou urbano, mais urbano que rural. Imaginem vocês que em 1940 o Brasil tinha 80% da população no mato, na área rural, enquanto 20% morava nas cidades. Isso se inverteu a partir dos anos 90, mas principalmente a partir de 70 houve a virada. Nós tínhamos na década de 70, final dela, aproximadamente 55% da população já na cidade e 45% da população no campo. E qual a consequência disso? A consequência é que na cidade, nós sabemos, ela promove uma série de mudanças comportamentais, mudanças no estilo de vida, na forma de se viver. Nós sabemos que na cidade é onde está, digamos assim, as novidades no campo da cultura, da arte, do costume, é onde está a educação. Morar no mato não há nada, apenas o trabalho no campo. E na cidade há tudo, todas as opções possíveis, mas há também muitos problemas. A maior parte dessa população que veio desesperada em busca de oportunidades não achou essas oportunidades na cidade. As cidades esqueceram inchadas, desorganizadas, desestruturadas, sem infraestrutura. Seria infraestrutura básica. Falta de habitação para todos, falta de emprego, falta de segurança, educação, saúde, lazer, habitação, entre outros. Essa migração em excesso, gerando um transbordo da pobreza rural para a pobreza urbana, fez com que essas cidades se tornassem cidades extremamente inchadas, desorganizadas e por isso com sérios problemas, como nós comentamos antes. Porém, houve uma mudança no comportamento nos últimos, digamos assim, 30 anos, no comportamento dessa população brasileira que tem emergido e mudado a sua vida de maneira bastante enfática. A primeira mudança foi a diminuição do número de filhos. Vale ressaltar que quanto mais informação as pessoas têm, mais educação as pessoas têm, principalmente a mulher. Quando a mulher trabalha, ela tem profissão, ela estuda, ela participa do processo de mudança social, obviamente ela não quer ter muitos filhos. E isso fez com que o Brasil passasse por uma redução do controle da natalidade. Fundamental para reduzir o número de serviços, fundamental para reduzir outras coisas. E isso, essa mudança, ela foi fundamental, está presente em todos os vestibulares. Observe a pirâmide brasileira do ano de 1950, observe a pirâmide brasileira agora do ano 2000. Como houve uma mudança profunda na estrutura da pirâmide brasileira. Pirâmide, esse gráfico, que note, a base é o número de filhos, o número de crianças, e o ápice é o número de idosos. O Brasil anda passando por um processo de transformação. O número de filhos tem diminuído e o número de idosos tem aumentado. Porque na cidade também
que tem os remédios. É na cidade também que tem uma qualidade de vida melhor. E por isso há uma extensão da vida. A expectativa de vida brasileira já chegou aos 72 anos no século XXI e chegará provavelmente daqui a 10, 15 anos aos 80 anos. O Brasil controlará o seu crescimento populacional também nos próximos anos. Nascerá o mesmo número de pessoas que vão morrer. Isso fará com que haja uma estabilidade na população e a gente saiba quantos empregos nós vamos gerar, quantas casas a gente precisa para dar a todos os habitantes uma educação, uma habitação digna, quantas escolas precisam ser construídas para que todos tenham acesso a isso. Enfim, a gente poderá controlar e planejar melhor o nosso futuro. É bom lembrar também que a gente vem, graças a Deus, reduzindo a mortalidade infantil, principalmente no lugar mais pobre do Brasil, que é o Nordeste. Essa mortalidade infantil, ela tem diminuído pela presença das pessoas na cidade, mas também pela chegada de projetos sociais no campo. A criação das cabras, que cedem leite e carne no sertão, tem sido, e se adaptou muito bem às condições do sertão, tem sido fundamental para reduzir a mortalidade infantil nessa área. Nós também tivemos uma notícia muito boa em relação à diversidade étnica brasileira. Finalmente os negros apareceram em número um pouco maior. Infelizmente, como notamos no gráfico agora, prevalecem no Brasil brancos. As pessoas não se afirmam mestiças, as pessoas não assumem de fato que são mestiças. O Brasil certamente prevalece um número muito próximo de mestiços e brancos. Então nós temos, em primeiro lugar, os brancos, se vier numa prova, lembre-se disso. Primeiro brancos, segundo mestiços e depois os negros. E os negros vêm aumentando, os mestiços também. Isso significa que a gente começa a se assumir múltiplo, a gente começa a assumir a nossa raça, a gente começa a assumir a nossa diversidade. Nós precisamos construir esse país diverso, belo por isso. E por isso nós sabemos que é uma boa notícia. Há vários livros brasileiros, filmes, que retratam essa situação do movimento populacional brasileiro, desse processo de migração, na busca de uma oportunidade melhor de vida, da diversidade do povo brasileiro. E por isso eu vou chamar meu amigo professor Zé Carlos, professor de literatura, que vai dar esse arcabouço melhor, vai citar alguns exemplos fundamentais que nós precisamos dominar para conhecer inclusive o nosso território, o nosso povo, a nossa cultura, a nossa etnia e dominar bem as provas do vestibular. Valeu, Mazinho. Muitas obras da literatura brasileira tematizam o seu povo, o povo brasileiro. João Baldo Ribeiro, em 1984, ele vai nos brindar com Viva o Povo Brasileiro. Essa reflexão sobre a nossa história, essa releitura da nossa história e também do nosso povo. De um outro lado, nós vamos ter Graciliano Ramos, o mestre da concisão, com seu estilo seco, com sua literatura seca e esse seu célebre romance Vidas Secas. Vidas Secas que contará a história dos 6 viventes que saem de uma região que nós não sabemos, partem para uma região que nós também não sabemos, mas, claro, vamos reconhecer, através da sua sucinta caracterização, que ali se trata do Nordeste brasileiro. Então, nós vamos observar que Graciliano Ramos ele vai nos contar o drama desse sertanejo esquecido pelo litoral, esquecido pelo governo, oprimido pelo Estado, porque Vidas Secas, indiscutivelmente, é a psicologia do oprimido. Valeu, Zé. É bom lembrar que o povo brasileiro ele tem se transformado, como nós falamos há pouco, muito nesse processo de urbanização. Nós temos criado uma nova cara, e essa nova cara ela é urbana e tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Nós vivemos um mundo de contrastes e contradições. Vale lembrar que é preciso dominar todo esse contexto para que a gente busque soluções, para que, obviamente, a gente possa dominar melhor esse tema, não só para passar o vestibular, mas sim para construir a cidadania necessária para a gente transformar a realidade da gente. Um abraço, fique com Deus.